Irmãos, nós temos o jornal desta semana, que eu gostaria, e lembrando de vocês não esquecerem das ofertas. Nós temos aqui, ó, na primeira página do jornal, assassinatos e tiros causam pânico no centro de Vitória. Vocês veem que morrem 4 pessoas aqui no centro de Vitória. Que é isso, senão o inimigo nos afrontando, né, não? Depois de todo o percurso que fizemos com o Sefer Torá, e dizendo para nós, olha, o espaço é nosso e vocês que desocupem. Mas apenas está tentando afrontar, mas nós temos que enfrentar tudo isso. Amanhã, inclusive, se não estiver chovendo, ao invés de fazermos a intercessão às 8 horas, nós vamos fazer uma caminhada. Quem puder, venha. Em todo o trajeto, orando e abençoando a cidade, o percurso do horário das 7 horas da manhã até às 8, porque tem que ser mais cedo se tiver sol, né? Mas se tiver chovendo, nós teremos a oração no mesmo horário, 8 horas da manhã. E você está convidado a participar conosco, tá bom? Irmãos, nós tivemos, eu gostaria de compartilhar com vocês que essa semana nós estivemos viajando outra vez. Na segunda-feira nós fomos para o sul, porque nós tínhamos um compromisso ali no sul, na cidade de Maringá. Mas nós não esperamos que aquilo que temos que fazer seja aquilo que o Eterno tem determinado para nós. Nós vamos pela fé, aonde Ele nos manda. Mas aí nós descobrimos que, na realidade, o Eterno, temos lugar aqui, irmãos, ó, podem entrar. Em muitos lugares do lado de cá. Mas ali tem mais lugares. Então, nós chegamos à conclusão, Francisco, que nós estávamos... Vê se eu tenho cara de espião. Não tem, né? Essa cara boba demais, né? Então, mas nós estamos fazendo uma sondagem, uma espionagem. O que é uma espionagem? É quando um agente secreto se mistura junto com o povo comum, não é? Para recolher informações e transmiti-la a quem? As informações ao governo qual ele trabalha. Então, nós trabalhamos para o governo do reino de Deus. Então, precisamos olhar com olhos espirituais a situação brasileira e o que o Espírito está falando. Então, nós viajamos na segunda-feira e fomos para Curitiba. E em Curitiba nós tínhamos que fazer uma visita a uma família em Curitiba. E fizemos. Mas na segunda-feira pela manhã, eu estava num hotel em Curitiba, lá no Ibis Hotel. Eu levantei sentindo um mal-estar tão grande, porque há 12 anos atrás nós já estivemos em Curitiba e ali tentando fazer um trabalho espiritual com Joseph Schulam, com Marcelo, e ali não fomos bem-sucedidos naquele período. E aquela informação me veio toda à mente, e eu comecei a chorar muito e liguei para Rita Alvina, aqui na congregação. Falei, Rita, você liga para mim que eu estou em pânico aqui. Eu preciso viajar para Maringá, mas eu não estou me sentindo bem. E comecei a chorar muito. Aí o Espírito de Deus dizia assim, Francisco, eu nunca tinha ouvido essa expressão, guerra seca. Guerra seca. E depois ele disse, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí eu sabia que ele já estava falando para mim, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas eu não havia ainda juntado as coisas, não. E eu estava com a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero mostrar a você a questão da espionagem na Bíblia, porque aquilo que nós estamos fazendo ali é uma questão de espionagem e ela é bíblica. Vamos lá em Josué, no capítulo, ainda com a questão da espionagem, no capítulo 2, para você ver. O espião, ele vai 1 ou 2 no máximo, ele não vai num grupo grande, ele não anda em grupo grande. Aqui Josué está fazendo Josué, no capítulo 2, ele está fazendo uma pequena espionagem para a destruição de Jericó. Então, ele manda os espias de Sitim, capítulo 2 de Josué. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó, vê, esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe,
tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse, é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. E não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vales, e logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E lhes disse, bem sei que o Eterno vos deu esta terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós. E todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Eterno secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, pois o Eterno vosso Elohim em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Eterno, que use de misericórdia para convosco, que vós também dela usareis para com a casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, de que conservareis a vida meu pai e a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então lhes responderam os homens, a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este negócio e dando-nos o Eterno esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que não vos encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens, desobrigados seremos desse juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, à janela por onde nos fizeste descer, e não recolheres em casa contigo ao teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora da porta da casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Respondeu ela, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, chegaram ao monte, ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes aconteceram. Disseram a Josué, certamente o Eterno nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Lembra que nós estivemos no Nordeste e ali nós dissemos a vocês, nós precisamos compor uma melodia de Números capítulo 27, que como Moisés ali se uniu ao Eterno para clamar que enviasse obreiros para a sua seara. E nós temos a confirmação no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 9, Yeshua clamando para enviar obreiros para a sua seara, porque a guerra é seca. Não há palavra, não há água, não é? Então, seco é uma coisa sem água, não é verdade? Mas vocês vão ver que essa secura, ela é espiritual. Totalmente espiritual. E aquele ou aquela, o qual não se submeter a esta questão de fazer descer as águas nos nossos dias, nós vamos passar grandes dificuldades, porque a ausência de água produz morte, fome, morte, exploração, a miséria, tudo isso, né? Então, quando nós estávamos ali no hotel ainda, nós começamos a meditar. E nós temos a promessa de Êxodo capítulo 23. Eu envio o anjo adiante de vós, então vá.
Porque ali quem nos obrigou não foi uma prostituta, mas foi uma mulher espírita que está tentando deixar o espiritismo, lutando com todas as suas forças, querendo água e quase morrendo e não tem água para beber. Quando nós fomos para Maringá. Mas ali o Eterno nos deu uma palavra, Francisco, muito interessante. Vamos lá em João capítulo 9. Quando estávamos ali a meditar, antes de deixar o hotel, nós estávamos meditando nessa palavra porque teríamos que viajar para Maringá. Ir ao interior do Paraná, quase que até a fronteira do Brasil com o Paraguai. A 60 quilômetros da cidade de Autônia, no Paraná, está a fronteira Brasil-Paraguai. Então, a 60 quilômetros. Aqui nós temos uma situação muito interessante no capítulo 9 de João, do versículo 1 ao 11, que é a cura de um cego de nascença. Para os adeptos aqui, todo o conjunto de pessoas que seguiam a Yeshua, é sempre a enfermidade uma consequência de uma falta cometida pela pessoa ou por seus ascendentes. Olha aqui. Quando Yeshua ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Yeshua perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Yeshua respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Elohim. Por que que as pessoas tinham exatamente isso na mente, que era uma consequência de uma falta cometida pela pessoa ou por seus ascendentes? Por causa de Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 34, versículo 7, que ele carregaria a maldição dos seus pais, não é? Mas o profeta Ezequiel condena essa posição. Mas isso estava tão arraigado na mente e no coração do povo que não compensava Yeshua naquele momento debater essa questão, e ele queria levar o povo a alguma coisa mais o quê? Um problema mais elevado. Uma situação muito mais elevada que aquela que estava arraigada dentro do coração e que levaria tempo para deixar. Ele então vai se esquivar daquela pergunta que é feita e vai situar o problema numa posição mais elevada. Olha aqui. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha aqui, em João mesmo, no capítulo 5, versículo 17, olha aí na sua Bíblia. João 5, versículo 17, ele diz: devemos fazer as obras daquele... Olha só. Nós devemos fazer as obras daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha o versículo 17 de João 5. Jesus diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, a resposta de Yeshua ali, ela se inspira nos rabis quando ele fala para o povo. Ele está trabalhando, ele está dizendo que o pai dele trabalha o tempo inteiro. Você já sabe o que ele está falando para nós, né? Sobre a questão de trabalhar, de levar a palavra. É isso que ele está falando. Eu não tinha percebido, Francisco, eu fiquei olhando a palavra, tentando escrevê-la alguma coisa, mas não, eu vim perceber aqui em Vitória a questão. Ali, quando ele fala do sofrimento, ele fala que é preciso distinguir entre o sofrimento e a consequência de uma falta. E que quando também ele permite vir uma doença para despertar em nós o amor a ele. É isso aí. Esse despertar o amor de Deus no nosso coração, ele é imposto por ele, para que eu possa fazer a obra. Porque sem esse amor à obra de Deus, nós não deixamos a nossa casa, o nosso conforto, a nossa cidade, o convívio dos irmãos aqui. Como é bom estar aqui com os meus filhos e meus netos. Não é verdade? Tantos netos eu tenho aqui, quantos filhos eu tenho aqui. E deixar ir para um local estranho e começar as coisas, não é não, Sandro? Neto nascendo um após o outro. E deixar o amor de Deus tem que ser imposto para facilitar a revelação do amor do Pai para conosco. Então, você veja aqui no versículo 5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele está dizendo, vocês também terão que ser luz. Isaías fala isso.
não é? Vocês também terão que ser luz. Então você vai ver aí que aquilo que ele se impõe, ele se impôs a Faraó. Quando ele deixou vir sobre o coração de Faraó toda aquela situação, porque ele queria revelar-se a Faraó o seu amor. E Faraó não permitiu. É isso aí que ele faz conosco. Então, você veja no versículo 6. Tendo dito isto, ele cuspiu na terra, fez lodo com a saliva. Essa é uma analogia simbólica aqui, ao gesto de Adonai, modelando o homem do pó da terra. Gênesis 2, versículo 7. Ó, tendo dito isto, ele cuspiu na terra. Parece uma coisa assim, sem higiene, né? Fez lodo com a saliva e aplicou-lhe aos olhos. Olha só. A saliva, você sabe muito bem que ela mantém a umidade da boca, não é verdade? E dos alimentos. Ela vai ajudar na digestão. Ele toma dessa saliva, mistura com o pó da terra, simbolizando a modelagem que Elohim fez do homem para poder curar os olhos daquele cego. Então, você sabe que no mundo cristão, e é verdade, não é mentira, que é toda essa analogia para abrir os olhos do homem, para que ele possa enxergar as questões espirituais que nós temos que lidar com elas. Mas Yeshua aqui, na realidade, ele visa, a visão dele é profunda e certeira. Ele quer atingir o interior do homem. É isso que ele quer. Ele quer que nós enxerguemos a glória de Adonai, para que nós possamos fazer a sua obra. Agora, você olha uma coisa muito interessante no versículo seguinte. E disse, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Quem construiu, quem canalizou as águas para dentro, presta atenção nessa palavra canalizou. Quem canalizou as águas da fonte de Gion para dentro da cidade de Jerusalém, para chegar aqui ao tanque de Siloé? Quem foi? Ezequias, o rei Ezequias. Vamos ver isso? Lá em 2 Reis. Você precisa ver isso porque você precisa guardar a palavra canalizou as águas. 2 Reis, capítulo 20, versículo 20. E o tanque significa enviado. Então ele quer nos falar ao nosso interior, revelar a sua glória para nos enviar. Capítulo 20, versículo 20. Olha aqui. Fala sobre Ezequias, que foi ele que fez isso. Ó. Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, estamos falando de águas, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, 2 Crônicas 32. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 32. Foi ele que canalizou essas águas e as fez entrar na cidade de Jerusalém. Ele canalizou essas águas. Que se as águas não forem canalizadas para um objetivo comum, não tem proveito. Olha aqui. Era isso que ele estava, versículo 30 de 2 Crônicas 32. Foi Ezequias, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30. Foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para baixo, para o ocidente da cidade de Davi. É ali que Yeshua manda que aquele cego vá lavar-se do pó da terra que ele fez e a saliva que ele umedeceu aquele pó e colocou nos olhos daquele homem para que ele pudesse enxergar. Yeshua queria falar ao interior dele para que ele pudesse ver a glória de Adonai. E fala, vai lá no tanque de Siloé e se lave lá. Que significa o enviado. Deriva da palavra em hebraico shalar, que significa enviar. Enviar. Então, a finalidade é falar ao nosso, ele quer tocar no nosso interior para que nós vejamos a glória de Adonai, para que sejamos enviados a fazer a sua obra.
É isso que ele estava falando ali em Curitiba, no hotel comigo ali em Curitiba. Falei, tá bom, Eterno, tá bom. Mas eu estava muito sentindo bem mal e fomos embora para Maringá com o coração bem apertado, porque não sabíamos o que íamos encontrar ali, apenas uma senhora com necessidades básicas e uma guerra seca é a palavra que o Eterno tem para nós. A guerra seca, ela é uma situação espiritual gravíssima. Gravíssima. Vamos ver com o Rogério, para você entender, quando nós estivemos no Nordeste, e você sabe da situação do Nordeste nos nossos dias. Olha a guerra seca. Guerra por água no sertão do Nordeste. Então, seca sem precedentes nas últimas décadas gera guerra por água no sertão do Nordeste. Um confronto esperado apenas para o futuro se deflagra hoje em nossos dias em alguns estados do Nordeste que atravessa a pior seca nos últimos 50 anos, a guerra pela água. Olha lá. Está vendo o mapa do Brasil? Ali em cima. O alcance da seca. Uma comparação de 2011 e 2012. Olha que bonito no mapa, tá vendo? Esse aqui foi 2011. Isso. 2011 só tinha esse pedacinho. Olha só. Toda essa região em vermelho ali é a região do semiárido. Era de 15% em 2011, 80% em 2012. Por isso que eu estou falando com vocês que a questão é gravíssima. Gravíssima. Olha lá. Alguns municípios que declararam emergência. Sergipe, Alagoas, é a Bahia ali, né? Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, onde nós estivemos, e parte do Rio Grande do Norte. Olha o mapa ali. Nós estivemos na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Olha como está a terra. Aí vocês estão vendo as imagens. Bem... Olha o estado que as coisas se encontram. Agora nós vamos para o sul do país. Nós vamos ver o aquífero Guarani. É o maior manancial de água doce do mundo, né? Transfronteiriço do mundo. Está localizado na região centro-leste da América do Sul, ocupa uma área de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se pelo Brasil. 840 mil quilômetros quadrados. Paraguai, 58.500 quilômetros quadrados. No Uruguai, 58.500. Argentina, 255 mil quilômetros quadrados. Olha só. Sua maior ocorrência se dá no território brasileiro. Da área total, 2/3 da área total, abrangendo os estados Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, onde nós estávamos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha só, aqui está o aquífero Guarani. Olha, toda essa área azul. Nós estivemos lá em cima, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, ali, ó, esses dois estados. Aí o Eterno vem dizer, olha só a voz espiritual. Nós estamos no sul, em pleno aquífero Guarani, e ele diz que a guerra seca é a mesma. Esse é o maior manancial de águas subterrâneas do mundo. Água doce. Vamos? Você colocou alguma coisa daquelas imagens em... tem o vídeo, né? Então, o Guarani em números. 5% em São Paulo. Território de São Paulo. Uhum. Exatamente. Volume de água explorável, 40 quilômetros, 40 quilômetros cúbicos, né? Olha só para vocês verem. Do Uruguai e 5% do Paraguai. Agora vamos ver o vídeo sobre o aquífero. Porque nós não podemos nos enganar. Nós estávamos no Paraná, onde os campos são verdes,
A maior produção que nós temos ali de agrícola no Paraná, eu não estava nas terras férteis do Paraná. Eu não estava nas terras férteis do Paraná. Mas, ouve para vocês verem. Depende do futuro da humanidade.
Olha a beleza do Paraná. É muito bonito o verde. Acabou, Rogério? Irmãs. Irmã. Do Globo Rural. Tá. Irmãos, e nisso, toda essa água que você está vendo, no Nordeste também tem água. Eu vou mostrar para vocês. Mas o Eterno diz que a seca é gravíssima. É gravíssima. Não se iluda com o verde do Paraná. Não se iluda com todo o plantio que está lá, porque a palavra do Eterno diz que a seca é gravíssima. Eu vou provar para vocês que é gravíssima. Qual o outro vídeo, Rogério? É lá do Sul também? É. Então, ele fala que eu te mostro que no Nordeste tem a Compesa. A Compesa é a Companhia Pernambucana de Saneamento de Água. E na região Sudeste você encontra o Aquífero Guarani. Então, todas as duas regiões têm água. Uma com menos quantidade, a outra abundante, mas há água. O que acontece, então, com essas águas físicas? O que está acontecendo que o Eterno está dizendo que as águas, que há uma seca tremenda, ela é gravíssima. A água é mal distribuída. Ela não é canalizada. Ela é desviada para os campos irrigados no Nordeste. Ela é desviada. Por isso que a situação é gravíssima. Ela é mal canalizada. Lembra por que ela foi canalizada? Do tanque de Gion, da fonte de Gion para a cidade de Jerusalém, pelo rei Ezequias, e para o tanque chamado Siloé, para quê? Para que o Eterno pudesse ali falar ao interior do homem e pudesse enviá-lo para falar ao coração dos homens. Então, até a última quinta-feira, deixe-me ler para você, foram detectados 13 pontos no Nordeste de desvio da água. Desvio é mudar de direção. É o que é? É alterar o destino ou a aplicação da verba ou de qualquer coisa que você recebeu.
é desencaminhar, é subtrair fraudulosamente. Isso que é desvio das águas. Espiritualmente, isso é muito, muito, muito grave, porque é fraude, é desvio. Acontece quando os pastores, os mestres, os evangelistas assumem um conjunto de procedimentos e de dissimulações cujas consequências criam embaraço e prejuízo para o povo. Eles estão desviando as águas. É isso aí, na aplicação da Torá. Isso é um desvio. Por isso que hoje pela manhã, Léo, eu disse, esse negócio é gravíssimo, né? É gravíssimo, irmãos. Você está vendo a abundância de água, mas o Eterno está dizendo, a seca é tremenda, tanto no Nordeste quanto no Sul. Ele está nos... Fala, Chiquinho. Fala no microfone, meu filho, para as pessoas ouvirem. E a paraxá dessa manhã fala da água na medida quando há obediência da Torá. Ou seja, na medida. Nem de mais, nem de menos. Isso, exatamente. Você está achando que no Nordeste está em falta de água? Não, tem essa Compesa, que é a empresa responsável pelo saneamento de Pernambuco. Só que tudo é desviado, irmãos, para os campos dos poderosos, para irrigar onde já está irrigado. Eu vou te mostrar. Então, o que acontece quando há fraude? Amós fala muito bem isso. Vocês se lembram de Betel? Que era uma cidade, que era o local onde ficou a arca. E depois Betel se tornou casa de fraude. E quem tornou Betel casa de fraude? Pastores, sacerdotes, líderes de Israel. É nisso que a coisa está gravíssima, gravíssima, gravíssima. E ele está abrindo os nossos... Você está achando porque ele está nos mostrando isso vai ficar assim? E que nós vamos ficar aqui todo mundo de braço cruzado? E que nós não vamos tratar de dar um jeito de andar, não? É isso que ele diz assim, ó. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal. Nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo e Betel será desfeita em nada, porque se tornou casa de fraude. É isso que é desvio. É isso que ao invés da água ser canalizada de forma correta, ela não foi canalizada de forma correta para preparar e enviar. Outra coisa cruel são as vítimas da seca, é a exploração. Então, se no passado eram os coronéis que manipulavam os currais eleitorais, né? Distribuindo água hoje, essa questão recai sobre eles. Por quê? Porque eles ganham 2 vezes o caminhão-pipa. Ele ganha, Sandro, do governo, ele recebe do governo para distribuir a água, e ele ganha o voto quando ele vai entregar a água. Viu o desvio das águas? Viu o desvio das águas? Então, essa é uma situação tão grave que as vítimas da seca, elas são exploradas. E as famílias estão lá morrendo de fome. Morrendo de fome. As barragens ficaram secas, o povo está com sede, mas o carro leva água para colher voto. Isso está na internet. Os donos dos caminhões ganham por 2 lados. Do governo e do voto. A face cruel da seca é fome e morte. Fome e morte. Morte do povo por não ter quem enviar. Shelar, enviar. Por não ter quem enviar. A face cruel da seca é fome e morte. Vou ler para vocês. Em Bodocó, no início do mês, o agricultor João Batista Cardoso foi cobrar abastecimento regular na sede local da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento no Nordeste, e acabou morto. João Batista se desentendeu com o chefe do escritório da estatal, era esse João Batista. Ele se desentendeu com João Batista, o nome dele é José Laércio Menezes Angelim, que disparou um tiro e hoje está foragido. Essa é a coisa terrível da seca. Quando nós chegamos ali em Maringá, nessa região rica do Paraná, que eu não estava numa região de plantio ainda de terras tão férteis como eu viajei para o norte do Paraná. Então, nós ficamos hospedados na casa de uma irmã e vou contar que a situação no sul
É a mesma do Nordeste, Chiquinho. Porque eu fiquei hospedada na casa de uma irmã, eu posso chamá-la irmã por fé, ex-espírita. Há 2 dias atrás ela tinha ficado possessa, Renata, pelo telefone com um outro pastor que eu pedi há 1 ano, Rogério é testemunha, Rita Alvina é testemunha. Há 1 ano e meio, eu liguei lá para o Paraná, que essa pessoa pediu ajuda à congregação, eu liguei para a Assembleia de Deus do Paraná, uma Assembleia de Deus mais próxima da casa dela, em Maringá. E me identifiquei, o mal que eu fiz foi me identificar, Aretusa. Porque quando eu me identifiquei da congregação judaico-messiânica Rehovoth, pronto, o preconceito já veio. Porque salvos são eles, bons são eles, os únicos perfeitos são eles. Nós somos uma seita. Aí o que ele fez, não dispensou nenhum dos pastores deles para dar assistência a essa mulher morrendo. Por isso que o Eterno diz que a fome, a seca é gravíssima no meio do aquífero Guarani. É a mesma situação do Nordeste. Por isso que nós temos que compor a música. Aí, resultado, o tempo se passou. Eu fui ao Paraná agora. Esse missionário que foi assisti-la, foi um missionário assisti-la. Ele é missionário e ele vive de ofertas, de doações. Ele não trabalha. Ele vive de doações. Essa mulher não tinha doação nenhuma para dar a ele. Ele não foi à casa dela ajudá-la, se ver livre daquele gongá. Sabem o que é um gongá? É onde ali estão todos os deuses e as roupas que se usa para o orixá, para o exu, para tudo aquilo que a pessoa vai incorporar. Essa pobre mulher tirou todo esse material do gongá, ela e a filha. Eu chorei, Alessia. Eu chorei ali de ver essa situação. Porque ela não tinha dinheiro para dar para o missionário, olha o desvio das águas, para o lucro. Ele não foi à casa dela fazer nada. Ela tirou. Ela mesma levou por um latão lá no meio da rua de Maringá. E achou aquele latão, jogou tudo ali dentro e botou fogo, Ruth. Nós chegamos ali. Eu estava com a estrela de Davi aqui, como estou com essa estrela. Aí ela olhou e falou, o que você está fazendo com essa estrela? Aí eu falei, a estrela de Davi. Aí eu já percebi pelo olhar dela, comecei a tirar o cordão. E coloquei sobre a mesa, explicando para ela que a estrela de Davi está na bandeira de Israel. Porque se eu insistisse com qualquer coisa, ela ia ficar possessa sozinha comigo ali. Eu não sei o que ela poderia fazer. Depois ela me confessou que ela tentou matar o marido. Isso é cruel, essa seca, ou não é cruel? Então, aí ela falou, sabe por quê? Essa estrela que você está usando, eu uso para incorporar o meu guia. Eu tirei, guardei, depois lentamente, disfarçadamente. É com ela que eu estava lá esses dias. Eu cheguei aqui um trapo de arrebentada. Eu nem estava falando quase. Então, irmãos, ela teve ajuda, essa que vocês acabaram de ouvir desse missionário. Então, ela foi procurar esta igreja, que eu não vou mostrar muito, eu coloquei aqui e prendi aqui, eu não vou mostrar muito não. Uma igreja missionária de um pastor famoso lá da televisão e de tudo lá. E ela foi procurar ajuda ali. Então, ela comentou com o filho dela mais velho, casado, que estava procurando ajuda nesta igreja. O poder de tudo tem essa igreja, menos o poder de trazer vida, que é Yeshua às pessoas. Aí o filho dela disse, não vai a esta igreja. Não vai, você não vai se submeter debaixo das mãos desse pastor. Porque minha amiga foi ali, foi atendida por ele levou-a para uma sala e ele queria ungir os órgãos genitais dela. Eu, na hora, fiquei tão revoltada que eu falei, por que ela não virou a mão na cara dele? Porque ela não saiu dali gritando e fazendo um escândalo que ele vai perder o seu programa de televisão e tudo. Mas a pessoa, vocês acreditam numa coisa dessa? Isso é a seca espiritual. Porque as águas estão sendo canalizadas para comprar grandes apartamentos dos pastores, carros importados e chiquérrimos e poderosos, porque é assim que eles têm que andar, é assim que eles têm que viver. Por isso que o Eterno está dizendo, a seca é gravíssima, é gravíssima. Sabe por quê? Por causa da luxúria,
por causa da sensualidade, eles querem viver na carne e desviaram o curso das águas completamente e dizem que Deus está nesse negócio. Irmãos, Deus não está nisso. A seca é gravíssima. Mesmo em toda a região do aquífero Guarani. No Nordeste é a mesma coisa. Então, para vocês verem a urgência da composição da música, que nós precisamos fazer. Envia obreiros para a tua seara, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Desperta o coração desses homens. Quando Léo, hoje pela manhã, ele orou Ezequiel 34, eu falei com o Roberto aqui, meu coração se encheu de esperança. Chiquinho está dizendo, a paraxá de hoje fala dessas águas. Vamos lá em Ezequiel. Irmãos, porque quando a água não é canalizada de forma correta, ela tem um vazamento aqui nessa estrutura, essa estrutura vai desabar toda. Por quê? Porque ela não está dentro do canal correto. É isso que o Espírito de Deus está falando. Irmãos, eu não tenho conhecimento da Bíblia, eu estou passando para vocês o que eu ouvi. Só isso. Então, por favor, despertem. O Guilherme e a Luana, lá em Coari, têm obrigação de ganhar vidas ali. Porque eles não receberam tudo o que receberam aqui para ficarem folgados em Coari. Apenas assistindo pela internet. Ou participando desta congregação pela internet. Nós temos responsabilidades. Olha Ezequiel 34, que o Léo, eu estou terminando para nós olharmos Ezequiel 34 a partir do versículo 22. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Eu levantarei sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, o Eterno, lhe serei por Elohim. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Eterno, disse. Farei com elas uma aliança de paz. E acabarei com os animais da terra para que habitem no deserto seguramente e durmam nos bosques. A elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão o seu fruto, a terra dará a sua novidade, estarão seguras na sua terra. Saberão que eu, o Eterno, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos do que se serviam delas. Olha, Aretusa, não dá vontade de chorar? Dá? Não servirão mais de presa aos gentios e os animais da terra nunca mais as comerão. Os animais da terra nunca mais as comerão. Quem que vocês acham que eles estão falando? É o lobo? É a raposa? É a raposa, é o homem raposa. São os canibais que estão surgindo nos últimos dias. Não é verdade? Então, habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei uma plantação de renome e nunca mais serão consumidas pela fome. A seca gera fome. E na terra nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Eterno, seu Elohim, estou com elas, e que elas são o meu povo e a casa de Israel, diz o Eterno Elohim. Vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Elohim, diz o Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós estamos com a congregação e com todos os nossos irmãos na internet, nesta hora, ouvindo esta revelação que o Senhor nos traz da seca gravíssima que assola todo o Brasil e assola o eterno mundo nos últimos dias para a chegada do Rei Messias, do único pastor. Pai, perdoa os nossos pecados por ignorância. Tantos anos nós os ouvimos e não conseguimos nos levantar porque nós estamos ali, Senhor Deus, sendo roubados, sendo saqueados, sendo destruídos, e nós nos mantínhamos ali. Nós queremos te agradecer, porque o Eterno falou no interior do nosso coração, com muita dificuldade por causa da nossa cerviz dura. Mas hoje nós podemos enxergar. Pai, ajuda-nos a levar outros a enxergar juntamente conosco. Retira desta congregação todo medo, toda insegurança.
toda disponibilidade para te servir em todo o tempo e ensinar a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados dos nossos irmãos que estão conosco na internet. Perdoa os nossos próprios pecados. E nós queremos receber a unção da lavagem do tanque de Siloé para sermos enviados. Reconhecendo toda a dificuldade e a luta que é, ó Pai, enfrentar demônios, que foi o que Jesus nos mandou fazer. Expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos. De graça recebestes, de graça dai. Longe de nós todo lucro, ó Eterno. Tenha misericórdia. Nós queremos te servir voluntariamente. Abençoa cada varão desta casa. Cada mulher desta casa, cada criança que tem sido gerada e que já nasceu, seja a tua bênção sobre cada um de nós. Seja a tua bênção sobre aquela pobre mulher ali em Maringá e toda a sua família. Porque nós saímos dali, ó Deus, deixando ali a tua paz e a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.